Se você acabou de ficar noiva e está perdida por onde começar a organização do casamento, fica nesse vídeo até o final que eu vou te ajudar sobre isso. E para você que não me conhece, meu nome é Maria Vitória, eu me casei recentemente, eu fiz alguns vídeos aqui no meu canal de Diário da Noiva, também tem um vídeo do meu pré-wedding, então já assiste aí alguns vídeos que tem no meu canal sobre casamento, que eu passei por todo o processo de organização do casamento, então eu vou te dar dicas nesse vídeo de como organizar o casamento do zero, um passo a passo para você organizar. Você ficou noiva, e agora? Por onde começar a organizar o casamento? Então, a minha primeira dica para você que está noiva e vai começar a organizar o casamento é: primeiro, defina o tipo de festa que você quer. Você vai se casar só no civil? Vai se casar só no religioso? Vai ter festa depois? Você quer um casamento grande? Um casamento pequeno? Acredite, essa decisão vai impactar em toda a organização do casamento e é muito importante que você e seu noivo definam isso no começo que vocês estão organizando o casamento. Depois que vocês definirem como vocês vão querer a festa, você vai querer uma festa grande, uma festa pequena, ou se vai se casar só no civil, o próximo passo é vocês definirem o orçamento. O orçamento é muito importante ser definido no começo da organização do casamento, porque o orçamento é que vai te ajudar em toda a organização de modo geral no casamento e também vai ajudar a evitar frustrações, porque, gente, a festa de casamento é muito importante ser extremamente organizada, porque quanto mais você for organizada sobre o seu orçamento e sobre todas as questões que precisam ser resolvidas, melhor é para você e você vai ficar menos estressada, vai se sentir menos frustrada. Depois que você e seu noivo fizerem o orçamento do casamento, definirem até quanto vocês podem gastar ali, até quanto vocês querem gastar, vocês vão fazer uma lista de convidados. Essa lista de convidados inicial que eu tô te dando essa dica é basicamente o seguinte: você vai colocar nessa lista todas as pessoas que vocês querem convidar. Então você pode definir alguns critérios para a lista de casamento de vocês. Essa pessoa é próxima do casal, essa pessoa é muito amiga sua, ou então o seu noivo tem algum amigo dele muito próximo, e sobre a família também vocês podem definir: esse parente meu, ele tá incluso ali na minha rotina, ele faz questão de me ter ali na vida dele, porque, gente, acontece, né, que, assim, a rotina é muito corrida, acontece de você não falar todo dia com a pessoa, não é esse critério que eu tô te falando, mas é aquela pessoa que você sabe que você pode contar, é aquela tia que, sabe, quer saber de você, te manda uma mensagem, ou você fala com a sua tia, mesmo que não seja todo dia, mas é muito importante vocês definirem alguns critérios sobre quem vocês vão chamar para o casamento, porque esse é o momento do casal, é um momento muito importante e para vocês terem uma festa ainda mais feliz e animada e abençoada por Deus, é muito importante escolher muito bem os convidados que vocês vão levar. E, enfim, vocês fazem uma lista de modo geral, colocam todas as pessoas, fazem os critérios de vocês e depois que vocês fizerem essa lista, vocês vão definir ali quantos convidados mais ou menos vocês vão convidar para o casamento. Acreditem, gente, a lista de convidados vai impactar em absolutamente tudo. Vai impactar no buffet do casamento, no local do casamento, até nos fotógrafos. Tem muitos lugares que eles pedem, quando você vai pedir fazer um orçamento, a quantidade de pessoas. Então, a lista de convidados impacta em absolutamente tudo. Fora que, em alguns lugares, né, quanto mais pessoas vocês chamarem, mais caro se torna o casamento, porque não é só a comida. Lembre que também tem as lembrancinhas, além das lembrancinhas, tem toda a organização que vocês vão fazer de convites, então tudo isso impacta na organização do casamento. Então, primeiro, vocês vão definir o estilo de festa que vocês querem, depois vocês vão definir o orçamento, que é uma parte muito importante, se não a principal ali do casamento, para vocês darem continuidade na organização. Depois vocês podem fazer uma lista de convidados e vão definir os critérios ali que vocês acharem melhor para vocês dois. Depois que vocês definirem, fizerem ali uma lista provisória, porque depois vocês podem ir ajustando. E acreditem, gente, a lista ela vai mudando muito conforme vai passando o tempo, né, até chegar ao casamento. É muito importante também vocês terem uma ideia de quanto tempo vocês querem organizar o casamento. Por exemplo, no meu caso, eu organizei meu casamento com 1 ano e 3 meses. Eu comecei a organizar
organizar o casamento em 2024 e eu me casei em 2025, em julho. Então foi um tempo para mim que foi maravilhoso. E acreditem, uma outra dica: quanto mais tempo você tiver para organizar o casamento, melhor é. É melhor na questão financeira, melhor na sua questão de organização mesmo, para não ficar tão estressada, sabe? Você e seu noivo. Então acreditem, é muito bom. E aí, quando vocês forem fazer os orçamentos com os locais de casamento, é muito importante que você já tenha uma data já pré-estabelecida ali. Por exemplo, você quer tá começando a organizar o casamento agora e você vai se casar só em 2027. É muito importante que você e seu noivo já irem decidindo qual mês vocês querem se casar, qual a data, mais ou menos. E é muito importante que vocês possam ver o local do casamento, irem visitando com uma antecedência muito boa, gente. Eu organizei o meu casamento, eu fechei, na verdade, com 1 ano e 3 meses. Eu fiquei noiva e acho que se passaram só 2 semanas, ou foi uma semana, acho que não, foram 2 semanas e eu já fui visitar o local do meu casamento e eu já fechei naquele local, porque eu já tinha ido em algum casamento nele uma vez, eu amei, a comida era muito boa, a organização era muito boa, então isso me ajudou muito. Então eu já fechei o local do casamento assim que eu fiquei noiva. Então pra gente isso foi maravilhoso em relação a isso, porque a gente pôde escolher a data que a gente queria. Nós fechamos com 1 ano e 3 meses antes do casamento, então a gente escolheu a data que a gente queria, estava disponível e deu tudo certo. Então a dica para vocês é: procurem locais que vocês têm interesse de se casar, o local, e procurem com bastante antecedência, porque quanto maior a antecedência que vocês tiverem sobre isso, melhor vai ser para vocês escolherem a data. E outra coisa, antes de vocês irem visitar os locais, procurem comentários, pessoas que já se casaram lá, e procurem também no Reclame Aqui. É muito importante que vocês pesquisem a fundo o local do casamento, porque o local do casamento vai impactar em absolutamente muita coisa na festa. Então é muito importante vocês fazerem isso. Pesquisa no Reclame Aqui, conversa com outras pessoas que já se casaram nesse mesmo local e pesquisem bastante, porque tem muitos lugares lindos e que cabem no orçamento de cada proposta de casal ali. Então é uma coisa que vale muito a pena pesquisar bastante, fazer bastante orçamentos. Eu fiz muitos orçamentos, gente. Eu pesquisei em muitos lugares. Tem um site que eu gostei muito de pesquisar também, que foi o Casamentos ou é casamento.com, se eu não me engano. É um site muito bom. Eu procurei alguns fornecedores ali de casamento e para mim ajudou bastante, porque lá também tem comentários das pessoas que já se casaram lá. Então ajuda bastante. Também procurei no Instagram alguns lugares de casamento. Analisei, por exemplo, qual região que eu quero ali para o meu casamento. Se é no interior de São Paulo, se é mais em São Paulo. E outra coisa que é muito importante também vocês definirem, se vocês querem se casar num sítio ou num salão. Porque aí tem vários lugares, várias propostas diferentes para esses dois lugares. Vamos conversar sobre os fornecedores. Alguns fornecedores de casamento precisam ser fechados primeiros. Por exemplo, o local do casamento. Se você vai fazer, no caso, que nem eu fiz num sítio, e nesse sítio eu já tinha a capela, que eu me casei, e já tinha o salão de festas. Então eu fiz o casamento em um local só. Então para mim foi muito bom. Então vocês podem definir isso também, se vocês vão se casar na igreja e depois vão para um salão, ou se vocês vão fazer num sítio, igual eu fiz, com tudo já no local. E, gente, nossa, ajudou muito. Teve uma coisa que eu coloquei muito na minha cabeça que eu queria fazer, que era o seguinte: eu e meu noivo, na verdade, nós queríamos um local que já tivesse a comida, a decoração, tudo ali no local. E isso ajudou muito a gente, evitou bastante dor de cabeça. E, por exemplo, a decoração. Lá no local que eu fechei já tinha decoração, mas eu também tinha um sonho, um desejo muito grande de contratar uma empresa específica para fazer minha decoração da capela. Então, na minha capela, eu usei as duas decorações: a decoração do lugar onde eu já tinha alugado, né? E também usei uma decoração de fora, no caso, né? Que eu e meu noivo definimos. E foi, assim, incrível. Então, ajudou muito a gente. Mas mesmo que, no caso, eu não tivesse colocado uma decoração de fora, tivesse usado só do sítio, também teria ficado muito bonito. Mas era um desejo muito grande meu. Então, é muito bom você definir também qual tipo de decoração você quer. Como que você quer o seu casamento? Se quer um casamento mais romântico, rústico, clássico, tradicional.
Tem várias maneiras de você organizar o casamento. Sobre os fornecedores, é muito importante você fechar o local, né? Primeiro, o local deve ser um dos primeiros fornecedores ali que você deve fechar. Feche o local do casamento, depois você vai analisar se esse local já tem o buffet ou não. Então, se caso já tiver o buffet, ótimo. Se não tiver, é muito bom você começar a ir atrás do buffet para ver a comida do casamento, ver tudo direitinho, sobre quais pratos vocês querem no casamento, isso é muito importante. Depois que vocês fecharam o local, o buffet do casamento, é muito importante também a noivinha, principalmente para a noivinha, você noivinha. É muito bom você já ir ver o seu vestido de noiva. A minha dica é, quanto maior antecedência você tiver para ver o seu vestido de noiva, melhor é para você. Eu vi o meu vestido de noiva no mesmo mês que eu fechei o local do casamento. Então, eu vi meu vestido de noiva com 1 ano e 3 meses também. Então, a minha sequência foi: eu fechei o local do casamento, que já tinha incluso o buffet, a decoração. Também já estava incluído os geradores. Geradores também é muito importante, gente, porque se caso acontece de faltar energia no seu casamento, não vai prejudicar a sua festa se você tiver um gerador. Então, é muito importante você verificar se no local onde você vai fechar, se já tem um gerador. Alguns locais são incluídos já no valor total e outros locais você precisa contratar por fora, né? Por exemplo, tem o valor total ali do local, mas para você ter um gerador, você precisa contratar ele um pouco a mais. Então, é um serviço adicional. Então, também é muito importante você ver isso. Enfim, eu fui, fechei o local. E depois eu fechei o meu vestido de noiva. Gente, eu fui no ateliê, que era o ateliê dos meus sonhos. Eu ficava vendo as fotos no Instagram. E eu ficava, não, quando eu for noiva, eu preciso ir nesse local provar os vestidos. E eu já fui lá com o pensamento já do estilo de vestido que eu queria. Então, graças a Deus, eu fui uma noiva bem decidida quanto ao meu vestido. Era o meu sonho, um vestido de princesa. Então, para mim, quanto mais rodado fosse o vestido, melhor era. Então, eu escolhi um vestido de princesa, muito rodado, e eu também queria muito um véu longo e cheio de bordados e brilhos. E lá nesse ateliê eu descobri que, na verdade, o nome desse tipo de véu é uma mantilha, que é um pouco maior do que o véu tradicional. Então, para mim foi incrível. Consegui pagar com bastante antecedência o vestido, deu para fazer uma forma de pagamento muito boa. Então, por isso que eu te falo, é muito bom você ir ver o seu vestido de noiva com muita antecedência antes do casamento, porque vai te ajudar a pagar o vestido. Porque às vezes, se você vê o vestido faltando muito pouco tempo por casamento, pode ser um pouquinho mais complicado em relação ao valor. E aí, para evitar frustrações, porque, gente, organizar casamento são muitos passos, são muitas coisas. Então, o que você puder evitar de frustração, de estresse, evite. Então, o vestido de noiva é uma das coisas assim mais importantes para nós mulheres. Então, o vestido de noiva também deve ser algo que você deve ver com bastante antecedência, porque vai te ajudar muito. Então, eu fiz nessa sequência: local, vestido de noiva. E depois que você fechar o seu vestido de noiva, também é muito importante que você veja com bastante antecedência fotógrafos. Por quê? A maioria deles pode já ter a agenda, por exemplo, lotada naquele dia que você escolheu a data. Então é muito importante você ver esses fornecedores que dependem de data, por exemplo, local, vestido de noiva, que também depende da data. Fotógrafo também é muito importante você ver com bastante antecedência, porque na minha cabeça o fotógrafo, né, é uma parte muito importante do casamento. O fotógrafo e o cinegrafista, porque é o que vai ter o casamento depois. São suas fotos, são os vídeos, os registros. Então isso é muito importante que você veja também com bastante antecedência para você não ficar frustrada caso você queira um fotógrafo específico e ele não ter a sua data. Então, quanto maior a antecedência que você vê, melhor é para você. Acredite, eu procurei bastante fornecedores com muita antecedência e isso me ajudou muito. Me ajudou na forma de pagamento que foi mais tranquila. Me ajudou também até a data do meu casamento que eu queria. Então, assim, isso faz total diferença. Procure os fornecedores, principalmente os que dependem de data, com bastante antecedência antes. Por exemplo, também a minha maquiadora. Eu fechei ela, eu não lembro exatamente a data, mas sei que eu fechei ela em 2024. Fechei em cerca de 1 ano e pouquinho antes do casamento, foi com 1 ano, não lembro bem. Mas foi muito bom porque, por exemplo, ela me falou que já tinha noivas procurando a minha data de casamento, gente, com coisa de 1 ano. Então, assim, acreditem, é muito importante você pesquisar fornecedores e conseguir fechar aí um tempinho antes, porque você não vai ter dor de cabeça sobre isso. Graças a Deus, na minha organização do casamento, eu e meu noivo não
tivemos dor de cabeça sobre isso de data. E uma coisa que vale muito a pena ressaltar é: nos contratos dos fornecedores, você e seu noivo devem ler com muita atenção. Leiam com bastante atenção os contratos, vejam se está tudo certinho ali, todas as cláusulas, para vocês não terem nenhum tipo de problema. E também é muito importante se vocês fizerem reuniões antes. Façam reuniões com os fornecedores, procurem conhecer o trabalho deles, vejam no Reclame Aqui. Vejam pessoas que já tiveram casamento com eles, porque ajuda muito. E uma dica muito legal, por exemplo, do meu fornecedor, do totem de fotos, que eu coloquei uma cabine de fotos que foi muito legal no casamento. Eu achei através do Instagram. Então, o Instagram, gente, é uma baita ferramenta que pode te ajudar a achar bastante fornecedores legais. Eu achei através de um Instagram de um local específico, e aí eu fui vendo, né, os fornecedores e tudo mais, porque já eram ali de festas que já tinham sido realizadas, e eu achei o meu fornecedor do totem de fotos. Isso foi muito bom para mim, então pesquisem o máximo que vocês puderem para não ter dor de cabeça depois. Organização e cronograma do casamento. Essa é uma parte muito importante, porque isso evita frustrações, gastos desnecessários, estresse. Então é muito importante que você e seu noivo tenham uma forma de organização do casamento. Por exemplo, o meu marido gosta muito de utilizar o bloco de notas, então ele organizava o financeiro no bloco de notas e ajudou muito a gente. Então, por exemplo, tal mês a gente vai comprar tal coisa e tal mês a gente vai fazer isso e aquilo. Nesse mês a gente vai só guardar o dinheiro. Então, por exemplo, vocês podem fazer uma planilha com todos os gastos que vocês estão tendo com o casamento, pode organizar ali as lembrancinhas, coloquem absolutamente tudo, por exemplo, eu vou comprar isso, isso e isso para as lembrancinhas, você coloca os valores ali, eu fiz muito isso, gente, eu pegava todos os itens que eu comprei da lembrancinha, até saquinhos, para vocês terem ideia, eu colocava todos os valores, colocava absolutamente tudo, tudo para ter um controle melhor do financeiro, porque assim, gente, casamento é uma área que o céu é o limite, então tem todos os tipos de valores de casamento. E é claro que eu queria economizar em algumas coisas que eu pudesse economizar. Então teve muita coisa aqui também, por exemplo, eu fiz a minha arte no Canva das minhas lágrimas de alegria, por exemplo, e depois eu fui e imprimi. Depois eu também fiz o meu convite do chá de cozinha no Canva. É, tudo que eu pudesse fazer ali no Canva, que eu pudesse economizar, eu fiz. E isso ajudou bastante. Então é muito importante ter esse controle financeiro ali para não sair nada do lugar e vocês evitarem estresse também. Porque casamento, nós sabemos que é um gasto alto, querendo ou não. Então, para que você não tenha uma frustração grande, sabe? Tipo, meu Deus, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer aquilo? É muito importante que vocês sejam muito organizados com o financeiro. Então, planilha é muito importante, gente. Planilha, blocos de notas, aplicativos, tudo que vocês puderem usar para ajudar vocês na organização, façam, porque vai ajudar muito vocês a evitarem ter dor de cabeça e coisas do tipo. E também é muito importante também vocês colocarem as datas certinhas que vocês precisam pagar aos fornecedores, porque isso ajuda muito na organização. E o que você não deve fazer no começo da organização do casamento? É muito importante que você não feche nenhum fornecedor, nenhum contrato por impulso. É muito bom você pesquisar bastante fornecedores, você conversar com outras pessoas que fecharam um contrato com esse fornecedor. E mesmo que você não consiga conversar, você pelo menos vê comentários. Analise bem direitinho, analise o orçamento, analise se isso não vai deixar vocês prejudicados depois. Porque no casamento a gente tem muitos gastos que depois aparecem no meio do caminho e você pensa, meu Deus, como é que eu vou fazer para poder fazer isso ou organizar essa determinada situação? Então é muito importante que você não faça nada por impulso. Faça tudo com calma, ore ao Senhor, peça direcionamento a Deus, que Deus vai te direcionar para o melhor caminho, para a melhor estratégia, para que vocês possam ter uma organização de casamento abençoada e menos estressante. Uma coisa também que é muito importante você e seu noivo decidirem é a identidade visual do casamento. Como que você vai querer essa decoração? Sua decoração vai ser mais romântica, vai ser mais clássica, rústica, e as cores do casamento. Isso também é muito bom, gente. Eu fiz toda a identidade visual do meu casamento com muitas flores, então tinha muitas flores com tons de rosa. Eu vou deixar algumas fotos aqui no vídeo para vocês verem de como que eu fiz
as minhas lágrimas da alegria, o meu convite virtual também foi eu que fiz. Coloquei tudo com o mesmo formato de flores. Então, todo o meu casamento teve uma identidade visual muito bem pensada e igual. Então, por exemplo, na questão do meu convite de casamento, eu fiz 2 tipos de convite. Fiz o convite virtual para pessoas que moravam muito longe, que não são daqui de São Paulo, e também fiz o meu convite físico. Eu não queria abrir mão do convite físico, gente. Para mim era muito importante ter o convite físico, porque eu sou mais tradicional mesmo e eu gosto muito. Mas eu fiz os 2 modelos e eu fiz o convite virtual parecido com o convite físico. Então ficou muito bonito. No convite virtual eu coloquei flores, né? No convite físico não coloquei flores, mas mesmo assim ficou muito parecido, ficou muito bonito. Então é muito importante vocês definirem a identidade visual do casamento. E também decidirem como que será as cores dos padrinhos. Vocês vão querer uma cor só para as madrinhas? Como que vai ser o terno dos padrinhos? Isso também é muito importante vocês definirem com antecedência. Outra dica também que me ajudou muito foi comprar bastante coisa pela internet. Então, gente, Shopee foi minha melhor amiga na organização do casamento. Então eu vou deixar na descrição do vídeo a minha coleção da Shopee e lá tem todos os itens que eu comprei do casamento. Tem várias coisas que eu compro na Shopee, então vocês podem ver lá bastante coisas que eu comprei do casamento, que me ajudou muito, que deu tudo certinho na entrega. Então me ajudou bastante. Eu procurava bastante os valores, via qual que era o mais barato, o que compensava mais, o que não compensava, porque tem coisas no casamento que dá para você economizar. Tem coisas que não dá para economizar. Então, o que der para você economizar, economize, porque vai ajudar muito vocês. Então, Shopee foi minha melhor amiga. Comprei bastante coisa na Shopee, principalmente algumas lembrancinhas. Então, foi incrível essa questão de toda a organização também de ter comprado coisas na internet. Então, comprar coisas na internet me ajudou bastante a ter uma economia melhor no casamento. E isso é uma dica que eu deixo para todas as noivinhas. Pesquisem bastante aquele tipo de lembrancinha que você quer. Pesquisa em vários sites. Pesquisa na Shopee, na Shein, no Elo7. Eu também comprei, por exemplo, as caixinhas dos meus padrinhos. Vou deixar uma foto para vocês aqui. Essa caixinha dos meus padrinhos eu encontrei na Elo7. Meu marido deu a ideia da caixinha redonda pra gente fugir um pouco do tradicional. Então ele falou: ah, não, vamos ver uma caixinha redonda. E eu falei: tá bom. Aí eu fui pesquisar. Pesquisei na Shopee, pesquisei em vários outros sites. E aí eu encontrei no Elo7, do jeitinho que eu queria, ficou simplesmente perfeita. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu espero muito que a organização do seu casamento seja tranquila e seja em paz e que Deus esteja em todos os detalhes da organização do seu casamento, que você e seu noivo possam ser muito felizes e aproveitem essa fase porque é uma fase que ela passa e não volta mais, e é uma fase muito boa também. Pode ter os momentos ali de nervosismo, ansiedade, mas coloquem todas as suas ansiedades no Senhor, que Deus sempre vai procurar te acalmar e buscar, e coloque seus sonhos nas mãos de Deus, porque Deus, ele é um pai muito amoroso e ele sempre realiza nossos sonhos. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero trazer mais vídeos aqui para o canal sobre a organização do casamento e contar minhas experiências que eu tive durante esse processo. E eu espero muito ter te ajudado. Já se inscreva no canal, deixe seu like, me siga nas minhas redes sociais. E é isso, beijos! Até o próximo vídeo.